Mas afinal, quanto tempo eu devo estudar por dia? Esta é uma pergunta muito frequente, uma dúvida muito frequente dos alunos de Nihongo ou de qualquer outro idioma. Se você não me conhece, eu sou o Jin Takahashi, idealizador do Fale Japonês, e hoje eu estou aqui para lhe trazer uma resposta em relação ao tempo ideal para você estudar, seja o idioma japonês ou qualquer outro idioma que você queira, tá bom? Bom, é isso. Se você está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Se é um vídeo meu que você está vendo pela primeira vez, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Inscreva-se aqui no canal do YouTube para que você possa receber as notificações também. Ative o sininho, não é mesmo? Você já sabe o que você tem que fazer para não ficar por fora de absolutamente nada que eu trago para vocês aqui. Tenho as outras redes sociais do Fale Japonês, que é o YouTube, o Facebook, e também o TikTok, para que você possa ter outras informações. Dependendo da mídia social, a informação ela vai para você de uma forma diferente. Então, fique à vontade para me acompanhar nessas mídias também, tá legal? Olha só, quando a gente fala de tempo de estudo, isso é muito relativo. O que eu vou trazer para vocês agora é um pouco do meu conhecimento adquirido ao longo dos 20 anos aí, nem sei na verdade, tá? Se é mais de 20, se é em torno de 20, faz tanto tempo que eu dou aula, mas é aproximadamente 20 anos que eu dou aula do idioma japonês aqui no Japão. Então, ao longo desta minha carreira como professor, dessa minha trajetória como professor aqui no Japão, eu fui desenvolvendo algumas habilidades, não é? E buscando também por algumas informações que pudessem não somente ajudar os meus alunos a estudarem, não somente ajudar os meus alunos a aproveitarem o máximo possível e terem um bom resultado no seu aprendizado, mas também, né, para mim, como professor, como pessoa, como Jin Takahashi, que também sou um eterno aprendiz, estou sempre estudando, estou sempre buscando informações. Então, isso tudo, todo esse conhecimento adquirido agregou muito, não somente para mim, mas também para os meus alunos. Então, tudo aquilo que eu aprendo, tudo aquilo que eu adquiro de conhecimento, eu procuro passar adiante, né? E as pessoas que estão mais próximas de mim, que são os meus alunos, acabam tendo as informações mais rápido, digamos assim, não é mesmo? Mais simultaneamente ao passo que eu vou aprendendo. Mas, enfim, eu espero que essa informação que eu vou passar para vocês hoje aqui possa valer de alguma forma, possa agregar algum valor para você e possa lhe responder um pouco, não é? Do quanto tempo eu devo estudar por dia. Eu fiz outros vídeos para vocês aqui falando sobre o nosso funcionamento cerebral, sobre a sinapse, sobre os neurocondutores, enfim, sobre o hipocampo, sobre o córtex frontal. Como que o nosso cérebro ele funciona para armazenar informações diariamente? Primeiramente, é importante que você entenda isso. Entenda que o nosso cérebro ele é um órgão, né? Pensante e que trabalha 24 horas, o tempo todo. Então, ele precisa ser, eu costumo dizer que ele precisa ser dominado, né? Dominado por nós. Então, eu preciso ensinar o meu cérebro aquilo que eu quero que ele faça para me ajudar em todos os sentidos. E um desses sentidos seria a memorização de vocabulários, a memorização de informações que eu preciso ter diariamente, principalmente se eu estou estudando algum idioma. Se você ainda não viu esses vídeos, veja, porque de repente pode te ajudar bastante a entender toda essa linha de pensamento, tá bom? Também já falei aqui, e vou somente retomar um pouco, dar uma pincelada, sobre as características, né, os perfis de aluno que nós temos. Nós temos muitos, né, perfis de alunos. Entre eles estão os que a gente geralmente tem um conhecimento, não é? Por estarem geralmente mais frequente no nosso convívio, que são os auditivos, que aprendem, né, com a audição, ouvindo muita coisa, ouvindo a fala, ouvindo música, ouvindo, enfim, tá? O professor falar. Né? Tem uns alunos que são mais visuais, que eles precisam mais do contato visual para poderem assimilar a informação. Vou só resumir aqui, tá bom? Porque a ideia do vídeo não é esse. Nós temos os alunos que são sinestésicos, que
usam mais o corpo, não é? Escrevem mais e tudo mais para poderem assimilar melhor essa informação. Temos alunos musicais, temos alunos que às vezes têm mais que uma características, que são multifuncionais. Já falei sobre isso também, mas só para você entender que o que eu vou passar para você aqui hoje é muito relativo. Se eu disser para você, estude 15 minutos por dia, que você terá um resultado satisfatório no seu processo de aprendizagem, tá, ok, mas será que isso cabe para você? Será que isso cabe para todo mundo? Não é mesmo? Eu costumo dizer que 30 minutos é um tempo bacana para você se dedicar aos estudos. Isso baseado em pesquisas e estudos feitos justamente sobre o nosso funcionamento cerebral, sobre a capacidade do nosso cérebro de se manter focado, por exemplo, não é mesmo? E de absorção de conteúdo. O nosso cérebro ele consegue se manter focado por um período em torno de 30 minutos. Mas isso pode ser que não sirva para todo mundo, entende? Isso é comprovado, tá? É cientificamente comprovado de que o nosso cérebro ele tem essa capacidade de se manter focado em um determinado assunto por esse tempo, né, de 30 minutos. Mas pode ser que tem gente que não consiga, que fique somente 10, que fique somente 15, que fique somente 20, assim como nós temos pessoas que conseguem ficar concentradas em um determinado assunto por muito mais tempo. Eu, por exemplo, sou uma dessas pessoas. Se eu tiver focado no meu trabalho, no meu estudo, eu não vejo a hora passar, eu posso ficar horas, de verdade, o dia inteiro estudando, e eu consigo absorver a informação que eu estou tendo através daquele estudo. Mas isso é um processo. O meu cérebro ele foi educado para que eu pudesse tirar dele o maior proveito possível durante toda a minha vida. Mas vamos supor que não seja o seu caso, não é mesmo? Por exemplo, vamos supor que você seja um TDAH, né? Uma pessoa que tem um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Essas pessoas, tá? Elas não conseguem, quem tem esse transtorno, ele não consegue se manter focado por muito tempo porque o cérebro está pensando em muita coisa. Então, é muita informação, né, que ele tem, tanto do seu próprio cérebro que está em funcionamento, né, latente o tempo todo, assim como as outras informações que está no seu meio. Então, por exemplo, se eu escrevo torto na lousa, se a minha lousa está suja, se a lousa está balançando, se mudou a iluminação do local, por exemplo, isso vai desfocar esta pessoa, porque ele começa a prestar atenção no bichinho que passou, não é mesmo? No barulho do carro lá de fora, no barulho da chuva, no som, sei lá, que alguém em casa esteja emitindo por algum motivo, um espirro, uma tosse, umas crianças brincando, ele fica o tempo todo tão ligado que ele não consegue permanecer focado por muito tempo, exceto que ele desenvolva, né, um interesse muito grande por aquele assunto, que aí nós mudamos aí totalmente o quadro do que nós estamos dizendo em relação ao TDAH. Porque esta pessoa que tem o transtorno, né, do déficit de atenção, ela pode desenvolver o hiperfoco naquilo que ela tem interesse. Então, se ela, por exemplo, vamos nos concentrar no idioma japonês, que é o caso aqui, não é mesmo? Se ela está estudando o idioma japonês e ela começa a desenvolver esse interesse pela língua, acha tudo muito interessante, aquilo começa a lhe dar um prazer gigantesco, né, por conta daquela absorção que ele está tendo de conteúdo, né, aquela aprendizagem que ele está obtendo a partir de uma determinada metodologia, a partir de um determinado método, a partir de determinado professor, por exemplo. Então, esta pessoa em questão, ela poderá ficar horas estudando, mesmo tendo TDAH, porque ela desenvolve o hiperfoco diante daquilo, entende? Porque ela tem um prazer, o cérebro sente um prazer grande em estar fazendo aquilo. Então, nós mudamos o quadro. Por isso, eu digo para você que é muito relevante. É relevante? Acho que não é essa palavra. Mas, enfim, muito. A gente precisa pensar que cada pessoa tem uma característica diferente, não é mesmo? E cada pessoa vai desenvolver a sua forma de aprender. Também entendendo quanto tempo ela consegue se manter focado
naquele assunto. E é importante que você entenda isso. Quando eu falo por quanto tempo eu devo estudar por dia, você precisa analisar por quanto tempo você que está me ouvindo consegue se manter focado nos estudos. Por quê? A partir do momento que você não tem mais foco, você não desenvolve mais este foco, na verdade, para os estudos, em algum momento a gente fala sobre foco, sobre dopamina, sobre funcionamento cerebral, perdão. A gente pode falar sobre isso, se você quiser, tá bom? Mas aí, o que acontece? Se você perde o foco depois de 15 minutos de estudo, não precisa mais continuar estudando, porque é tempo perdido. Você não vai conseguir absorver aquele conteúdo, porque o seu cérebro já cansou, né? Falando assim mais facilmente, né? Para ser entendido. Ele já não vai absorver. Você vai ficar ali vendo, lendo, estudando e anotando, só que você não vai estar assimilando mais a informação como você gostaria de assimilar, não é mesmo? Que é o propósito de quem está estudando. Então, vamos voltar novamente à questão dos 30 minutos que eu mencionei, né, que comprovadamente, né, com estudos hoje, se você não sabe, eu fiz um curso com um neurocirurgião para entender o funcionamento cerebral em relação a isso também. Então, é comprovado cientificamente que nós conseguimos, né, o nosso cérebro, ele consegue se manter focado durante este período, mais ou menos, tá? Salvo, né, algumas exceções ou características de pessoas, por exemplo, como acabei de mencionar. E é importante a gente entender isso, porque se eu chego para você e falo 15 minutos é o suficiente, talvez para você não seja. Talvez você esteja com tanta sede, né, de estudar e consegue se manter focado por 30, 40 minutos, 1 hora, por exemplo, e você vai querer mais, então fique mais. E se eu falo para você que 30 minutos é o suficiente, só que você não consegue se manter focado por mais de 15 minutos, então não é aconselhável que você continue os seus estudos e force isso. Faça o seguinte: comece a estudar 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, 30 minutos e vá aumentando esse tempo gradativamente. Ao passo que você percebe que durante aquele tempo que você está estudando, você já consegue manter uma concentração e um foco muito grande em relação aos estudos, para estudar. E aí você aumenta um pouco mais no dia seguinte, fica um tempo fazendo naquele tempo, não é? Começou com 10, faz com 15, faz com 20. E aí, quando você já percebe que você consegue um pouco mais além, aumenta um pouco este tempo. E vai aumentando gradativamente até onde você, de fato, chegar ali ao ponto que você fala, opa, peraí, até aqui agora eu consigo manter a concentração e o foco e consigo assimilar todas as informações que eu estou estudando. Então, a partir daqui já não dá mais. É 40 minutos? Então, determina, então, 40 minutos por dia e você vai estudar 40 minutos por dia, seja de manhã, seja à noite. Então, você precisa, não é mesmo, definir um tempo, um momento do seu dia para incluir os estudos, seja de manhã, seja à noite, enfim. Você precisa definir este tempo, determinar que naquele horário eu vou me sentar e eu vou estudar. E aí eu vou desligar tudo à minha volta. Eu vou criar, né, um ambiente em que eu possa me manter concentrado neste tempo de 30 minutos, de 40 minutos, de 1 hora que eu defini para os estudos, vou ficar ali naquele lugar. É legal você entender isso, não é mesmo? Quando eu falo de ambiente, já cheguei a falar sobre isso, um espaço onde você possa sentar e estudar a todo momento, com seus livros, seu caderno, seu material de anotação, tudo ali, né, disponível para você estudar a qualquer momento, com uma iluminação adequada, com uma temperatura ambiente adequada, porque este ambiente que você cria para você estudar, ele precisa ser um ambiente confortável para você, porque se algo não estiver confortável, está muito calor, está muito frio, está muito barulho, a luz não está legal, não estou enxergando bem, isso te distrai, não é? Distrai a sua mente e você não consegue manter a concentração e o foco, que é o objetivo para quem quer estudar. Então, preste atenção nesses detalhes, que eu tenho certeza absoluta que fará enorme diferença para você, tá? Então, assim, como você pode ver, por exemplo, nas escolas públicas, acredito eu, né?
faz muito tempo que eu estou no Brasil, mas até onde eu sei, são 45 minutos de aula. Então, uma aula ela tem 45 minutos de duração. Por quê? Porque ali o professor vai apresentar a matéria, vai apresentar a atividade, vai desenvolver aquilo com os alunos, vai dar algum exercício, alguma tarefa para eles fazerem, né? Tem todo um tempo para desenvolver aquele conteúdo em sala de aula, tem vários alunos, não é mesmo? Às vezes 40 alunos numa sala de aula, até mais, e aí precisa de todo esse tempo. Mas esse tempo também ele é estipulado por conta de conhecimentos tidos através de experiências, não é? Científicas em relação à nossa capacidade cerebral para se manter focado em determinado assunto, né? Para que possa ser efetuado isso em sala de aula. A mesma coisa você vai fazer com você. Tá bom? Faça isso. Comece a se conhecer melhor. Então, o que eu posso dizer para você é: o tempo para os estudos é o tempo que você determinar. O tempo que você entender que será o suficiente para você e você já chegou ali, tipo, consegui me manter concentrado até aqui. Ótimo, amanhã ou outro dia eu tento 5 minutos a mais e veja o que acontece com você, não é mesmo? Quando você entende isso, você consegue estender esse tempo para muito mais tempo, para 1 hora, 2 horas. Eu já tive aluna que estudava 4 horas direto semanais comigo em aulas particulares, por exemplo. Porque esta pessoa em questão desenvolveu uma habilidade gigantesca, né, de foco, concentração, né, e poder de absorção de conteúdo por um longo tempo. Uma professora, inclusive. Então, ela já vinha de um histórico, não é? De muito estudo, faculdade, tudo mais, onde a mente dela, o cérebro dela, já estava educado para isso. Então, era possível. Porém, isso não acontece com todo mundo. Então, o tempo é você quem determina. O que eu posso te dar são conhecimentos ou dicas, não é? Para que você possa fazer uma autoanálise, para que você possa analisar, né, todo o contexto que você vive, o seu perfil de aluno, como você absorve melhor as informações e faça bom uso dessas informações para que você possa determinar o tempo ideal para você estudar. Se você conseguir chegar a estudar pelo menos 30 minutos por dia, seria bem bacana, tá? Uma dica que eu posso dar para você é que, por exemplo, vamos supor que você estude 30 minutos por dia, mas você gostaria de estudar pelo menos 1 hora por dia. Por quê? Porque às vezes você tem pressa de estudar, não é? Às vezes a gente não tem a vida inteira para poder adquirir um determinado conhecimento, especialmente quando se trata, por exemplo, de uma língua como uma segunda língua para a gente, não é mesmo? Que é no caso de nós, estrangeiros vivendo em outro país, que temos que aprender a língua daquele país. No caso aqui, o Nihongo, o japonês. Então, a gente tem sede, a gente tem pressa, a gente quer aprender, então, tudo bem, eu consigo administrar minha vida, estudar meia hora de manhã, meia hora à noite, seria maravilhoso, tá? Mas aí, não consigo de manhã porque é muito corrido, mas à noite, quando eu chego em casa, eu consigo disponibilizar 1 hora. Será que eu consigo em 1 hora? Teste. Faça o que eu te disse agora, até você chegar com uma capacidade cerebral de concentração e absorção e foco, né, o suficiente para que você se mantenha estudando durante 1 hora. E a dica que eu quero dar é: faça pequenos intervalos. Por exemplo, estudei 15 minutos, já percebi que já não estou conseguindo já focar muito, entender muito bem o que está sendo dito, absorver muito bem a informação. O que eu faço? Paro um pouco, tá? Dou uma respirada, tá? Ouço uma música que eu gosto. Uma música tem 5 minutos de duração, não é? Ouça uma música, respire, né? Dê um tempo para o seu cérebro, para ele descansar, vamos falar assim, dá um descanso para ele. E aí você volta a estudar. Outra coisa muito bacana de se fazer é, se você tiver como, dá uma volta. Dá uma volta no quarteirão. Que seja. Sai daquele ambiente que você está de estudo e dá uma volta no quarteirão. Nosso cérebro adora caminhada.
adora, já vou te dizendo, adora caminhada, mas tem várias explicações para isso também. E aí você vai estar fazendo algo que é, né, benéfico para a sua saúde e ainda vai estar potencializando a capacidade do seu cérebro de voltar e estudar mais 15 minutos ou mais meia hora que seja, por exemplo. Se você quiser fazer meia hora e depois mais meia hora, dê um intervalo de tempo para o seu cérebro. Faça isso que eu estou te dizendo, um pouquinho de meditação, um exercício, um alongamento, né? Ouça uma música, vá dar uma caminhada, faça algo, né, que você possa ajudar o seu cérebro a voltar a se concentrar novamente. É como se você desse para ele um go-robe, né, um prêmio, né, para ele por ter ficado durante aquele tempo de 15 ou 30 minutos focado naquela matéria estudando. Aí você dá um tempo, né, dá um presentinho para ele aí, e aí um agrado, faz um agrado para o seu cérebro, e aí você volta a estudar novamente. Uma outra coisa que é interessante sabermos é que não gosto muito, não é mesmo, da ideia de você consumir açúcar, por exemplo, mas o nosso cérebro a gente sabe que gosta muito, não é mesmo? Isso dá uma descarga de dopamina nele gigantesca, que é uma fonte de energia muito grande. Um pedacinho de chocolate, por exemplo, um pedacinho de chocolate 70%, ou chocolate amargo, que seja, habitue-se, né, ao paladar de um chocolate um pouco mais amargo, nosso cérebro gosta muito. E aí, nesse intervalo, você pode dar esse presente para ele. Ó, vou te dar um chocolatinho, porque você foi muito bacana, você se manteve concentrado aqui, me ajudou nos estudos, e agora depois a gente volta. Então, né, recarregue aí a sua bateria, suas energias, porque a gente tem mais o que fazer. E aí você volta e estuda novamente. Não vai comer uma barra inteira de chocolate, não é mesmo? E dizer que eu falei para você fazer isso, porque não é isso que eu estou dizendo. Mas e aí, é bacana que você faça isso para... É claro, eu teria milhões de coisas para falar para você aqui a respeito, mas o que eu queria passar para você aqui é sobre, né, essa questão do tempo, é que eu não vou definir o tempo para você. Eu só vou te dar dicas, né, e essas instruções neste momento, para que você defina o melhor tempo para você estudar. O melhor tempo. Qual é este para você? Coloque para mim aqui nos comentários, eu quero muito saber quanto tempo você consegue se manter concentrado, concentrada nos estudos ou qualquer outro, né, a fazer que você tenha para fazer. E se essas informações foram boas para você, foram bacanas, se você vai fazer uso, né, se você já tentou algumas dessas técnicas, né, que eu disse para você agora. Eu acho que é bacana você colocar para eu saber se eu estou no caminho certo de te levar uma informação que esteja agregando para você algum valor, algum conhecimento e te ajude no seu processo de aprendizagem da língua japonesa. É uma língua fascinante, uma língua incrível, que quando a gente tem essa emoção, né, esse prazer em aprender, é bacana porque o nosso cérebro identifica aquela absorção de conhecimento como uma fonte de prazer. Né? E aí, acabei de falar agora, por exemplo, da dopamina, não é? Que é uma fonte de energia, e o chocolate pode trazer esse boom aí, essa descarga de dopamina para o nosso cérebro. E quando eu falo de prazer, também estou falando disso, não é? O prazer, ele também descarrega na gente, né? Uma certa quantidade de dopamina que o nosso cérebro agradece muito. Então, a partir do momento que ele sente prazer em aprender, aquilo dá, né, essa satisfação de aprender, de absorver o conhecimento, vai se tornando viciante. Ele quer mais, ele quer mais, ele quer mais, ele quer mais, ele quer mais. É muito melhor do que dar para ele mais doce, né, mais chocolate, mais açúcar, muito melhor, não é? Se ele vai sentir prazer com a absorção, com a aquisição de conhecimento, será fantástico, é o que acontece comigo. Gosto muito de estudar, às vezes eu me perco nos livros e nos estudos por muitas horas, e isso me dá um prazer gigantesco. É isso, eu espero que tenha ajudado de fato. A gente se vê em outros vídeos. Não se esqueça de se inscrever aí nas minhas redes sociais e compartilhar também se você gostou do assunto, tá bom? Como eu disse, tem muito mais coisa para ser dita. Vamos fazer isso aos poucos, tá bom? Até o próximo vídeo. Tchau, né?